RCV Notícias. Na República de Cabo Verde são já 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora. Começamos pelos títulos. São Filipe registra cerca de 30 casos de Covid este ano. Delegacia de Saúde Local em alerta um aumento que, segundo a delegada Lady Spínola, poderá ser devido à movimentação durante as festas municipais. 15 mil contos é o valor que Cabo Verde precisa anualmente para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas, mas a cogestão de reservas naturais por ONGs ambientais pode ter um potencial de 1.000 contos em receitas. Dados avançados hoje no Fórum Mobilização de Recursos para a Recuperação de Ecossistemas. O Ministro do Turismo e Transportes disse hoje no Parlamento que 2 anos após a concessão dos aeroportos do país à empresa Cabo Verde Airports, o governo não tem dúvidas do impacto positivo da decisão na modernização e desenvolvimento aeroportuário. O município do Paúl está em festa. O primeiro-ministro, ao presidir a sessão solene, avançou que é necessário apostar fortemente no turismo como forma de alavancar a economia local. O presidente da ADECO afirma que a Associação para a Defesa do Consumidor quer ter uma relação mais próxima com os municípios, contudo, tem faltado a reciprocidade desejada neste processo. Hoje é Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, ao presidir o ato central das atividades, reforçou o compromisso do Executivo com políticas públicas inclusivas nas áreas da educação, trabalho, habitação e proteção social. O presidente do ICA alerta, por sua vez, para a necessidade de se mudar mentalidades, reconhecendo que fatores culturais ainda incentivam o trabalho infantil. A continuação de uma ótima noite, sempre na sintonia da sua RCV. A Delegacia de Saúde de São Filipe, Ilha do Fogo, está em alerta após o registro de quase 30 casos de Covid-19 este ano, com 25 ocorrências apenas entre meados de maio e início de junho. A delegada Lady Spínola acredita que o aumento da movimentação durante as festas municipais reforça a importância das orientações da OMS neste período junino. Pormenores com a jornalista Anabela Varela. A Delegacia de Saúde de São Filipe está em alerta com o aumento de casos de Covid-19 no município. Desde o início do ano foram notificados quase 30 casos de Covid, desses 25 comunicados entre meados de maio e o presente momento. Questionada se seria resultado da grande afluência de pessoas durante as festas do município, Lady Spínola, delegada de Saúde, acredita que sim. Por então, sim, mas já não sabemos que Covid é uma doença que transmite para gotículas, né? E via respiratória. Então, por isso não tem a ver com maior circulação de pessoas, sim. Não pode considerar apenas motivo de alerta, para modo nunca se tem caso todo dia, apesar de que já não hoje essa aumenta, mas é que todo dia que está aparecendo caso. A delegada ressalta que a Organização Mundial de Saúde mantém recomendações de prevenção, como o uso de máscaras em hospitais e locais com aglomeração, além da vacinação. Como estamos em época de festas juninas, o ideal é adotar todas as medidas de segurança. A Covid, na verdade, casos nunca para de ter. Não tinha sempre casos assim, um vez para mês, de vez em quando apareciam, mas não começa até hoje aquele aumento. Então a recomendação é para pessoas, se por acaso estiver sintomas, né, que sintomas gripais, dirige a uma estrutura de saúde e vai fazer teste para confirmar. E também, se estiver sintomático, tenta pelo menos usar uma máscara, lavagem de mãos, usar álcool gel no dia a dia é uma coisa importante. Ainda mais também na hora que não tem um surto, ela torna-se a importância, aumenta mais ainda. Outra preocupação da Delegacia de Saúde de São Filipe refere-se à dengue. Na terça-feira, dia 10 de junho, a Comissão Municipal de Saúde reuniu-se para planejar ações preventivas. O mosquito vetor Aedes aegypti continua presente na região e exige intervenção antes do início do período das chuvas.
por meio de um plano conjunto com a Câmara Municipal, a Cruz Vermelha, a Proteção Civil e outras entidades. A Câmara Municipal, parte de saneamento, já começa a limpeza de que as valas, de que as ribeiras. Está com bom progresso e nós teve também a marca para hoje se não começa a fazer limpeza nas ruas, naqueles pardieiros e também para hoje se incentiva a população a junta conosco para fazer essa limpeza. Para modo de dengue, apesar de que nunca se tem caso pontualmente, não teve um caso há pouco tempo, mas esta circula. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, por isso a recomendação permanece. Evitar água parada, tampar recipientes de água, utilizar repelentes para impedir a propagação do vetor. São Filipe, com cerca de 30 casos de Covid-19 só este ano. Cabo Verde precisa de aproximadamente cerca de 15 mil contos anualmente para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas, mas a cogestão de reservas naturais por ONGs ambientais pode ter um potencial de 1000 contos em receitas. Estes dados saem da cerimónia de abertura do Fórum Mobilização de Recursos para a Recuperação de Ecossistemas. O evento, que reúne hoje entidades internacionais e especialistas, tem o propósito de capacitar as organizações da sociedade civil, visando a identificação de alternativas de financiamento. Pormenores com o Cândido Fortes. A abertura do evento coube à Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, que fez algumas sugestões de melhoria para a mobilização de recursos através do Fundo Verde para o Clima. Miriam Vieira apontou também as indústrias criativas como um dos ativos para se impulsionar a sustentabilidade ambiental, realçando que Cabo Verde necessita de cerca de 15 mil contos anualmente para combater os efeitos das alterações climáticas. Nós temos a capacidade de gerar recursos internos com ideias inovadoras que potenciam sobretudo a sustentabilidade ambiental. Estava a falar, por exemplo, a criação de cadeias de valor da economia azul, onde nós temos um potencial de transformar e ter indústrias criativas. Cabo Verde anualmente terá a necessidade de cerca de 140 milhões de dólares para cumprir a sua agenda para mitigação e adaptação face às alterações climáticas. Então temos de, obviamente, internamente debater essas questões e pensar também um pouco como promover a cultura para a recuperação de ecossistemas. O nosso apelo tem sido no sentido de simplificar alguns procedimentos. Já temos algumas iniciativas. Obviamente teremos sempre a necessidade de fazer o reforço da capacitação técnica para melhor entender o acesso ao financiamento através do GCF e de outros fundos também que estão a ser criados, nomeadamente o Fundo para Perdas e Danos, o Loss and Damage Fund. Estamos numa fase de tramitação de todo o processo para a sua operacionalização. Com o tema Mecanismos de Financiamento das Organizações da Sociedade Civil, o economista e consultor Paulino Dias apontou algumas fontes de financiamento para a recuperação de ecossistemas como alternativas à tendência de redução do engajamento dos parceiros tradicionais a nível mundial. Destaca para o potencial de geração de 1000 contos em receitas, com base na cogestão de reservas naturais por ONGs ambientais. Se nós assumirmos que 50% do fluxo turístico, aqui falando concretamente de Cabo Verde, que 50% do fluxo turístico gasta apenas 20 euros por turista para visitar parques naturais, reservas naturais, etc., e o gasto por turista é maior, tende a chegar até 50 euros, mas eu estou a utilizar 20 euros, estamos a falar de um potencial de 10 milhões de euros de receita, portanto, que pode ser explorado através de acordos de cogestão, contratos de gestão dessas áreas por parte de organizações da sociedade civil dentro do espaço do ambiente. O Fórum Mobilização de Recursos para a Recuperação de Ecossistemas decorria na cidade da Praia com o objetivo de debater mecanismos de financiamento, partilhar experiências regionais e identificar oportunidades de ação conjunta para a proteção e recuperação dos ecossistemas da região e de Cabo Verde. Era assim o jornalista Cândido Fortes. 2 anos após a concessão dos aeroportos do país à empresa Cabo Verde Airports, liderada pela Vinci, o governo não tem dúvidas do impacto positivo da decisão na modernização e desenvolvimento aeroportuário. O ministro do Turismo e Transportes, que respondia às perguntas dos deputados no final da plenária desta manhã, ao Abrão Vicente, apresentava uma resenha daquilo que resulta e que se poderá esperar da referida transação. 2 anos de início da concessão foi suficiente
para nós mostrarmos aqui o verdadeiro impacto desse contrato de concessão. Basta ir aos aeroportos do país para se ver as alterações em termos de otimização dos processos, alteração das áreas comerciais do lado do ar, do lado da terra, nos aeroportos de Sal e da Praia, e a introdução de walk-through duty, melhoria de estética geral do terminal do Sal e da Praia, substituição de mobiliários, novas sinalizações, quiosque de self-service check-in, bem como investimento nas pistas e energias renováveis. O ministro José Luís Sá Nogueira aponta que, em resultado dessa concessão, já foram investidos mais de 56 milhões de euros nas infraestruturas aeroportuárias do país, adiantando-se já com algumas intervenções constantes da fase seguinte. Vai-se investir mais 74 milhões de euros e prevê-se, inclusive, que em relação à segunda fase, o investimento de alargamento da extensão ou a extensão da pista da Boa Vista seja antecipado em 18 meses, por forma a dar resposta aos investimentos que estão em pipeline na Ilha da Boa Vista. O impacto já se faz sentir em termos de conectividade com novas rotas, atração de novas companhias aéreas e um aumento significativo de tráfego aéreo em termos de voos. Só um indicador. Apesar do cenário positivo traçado pelo governante em termos de conectividade interilhas, a eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, Adelaide Brito, que quis saber do ministro Sá Nogueira os planos que o governo tem para resolver o isolamento da população daquela ilha, um questionamento que leva a tutela dos transportes a prometer uma atenção especial do governo ao assunto. Nós reconhecemos que, efetivamente, há alguns problemas nessa conectividade. Entretanto, o governo está a tomar medidas no sentido de resolver essa situação. Não é? Relativamente à concessionária, nós queremos muito mais. A concessionária, como sabem, face à situação que nós vivemos com os incidentes, de facto, levar com que houvesse avarias, essas embarcações já estão sendo reparadas e brevemente nós teremos essas embarcações a funcionar e, consequentemente, continuar a dar a mesma resposta que vinha sendo dada pela concessionária. Nós precisamos, de facto, reavaliar a concessão e nós vamos exigir, de facto, da concessionária o cumprimento daquilo que está a nível do contrato. Ministro José Luís Sá Nogueira, esta manhã no Parlamento. O Parlamento que aprovou esta tarde por unanimidade a proposta de lei que estabelece medidas excepcionais e temporárias de alteração à Lei número 42/10/2024 de 12 de agosto para regularizar o vínculo precário dos trabalhadores da administração pública direta e indireta. A acompanhar os trabalhos na Casa Parlamentar esta tarde esteve o jornalista Levi Salomão. O diploma, que foi agendado com caráter de urgência, abrange duas matérias essenciais, todas elementos estruturantes, explica o Ministro da Reforma do Estado, Eurico Monteiro. Uma delas, a dispensa do concurso público. Em face da morosidade que tais procedimentos comportam, por um lado, e por outro, o que é essencial, pela verificação que todos os valores políticos e éticos que os concursos públicos de recrutamento pretendem salvaguardar, não poderão ser assegurados num concurso entre trabalhadores já recrutados pelo Estado e a desempenho normal das suas funções. Ademais, a exclusão de parte dos trabalhadores com vínculos precários que o processo concursal comporta, em potência, sempre contrariaria os fins do programa, regularizar todos os precários, os 4.897 trabalhadores, segundo o último apuramento. A segunda alteração diz respeito ao princípio de oficiosidade dos processos de regularização dos vínculos precários na administração pública. Ou seja, queremos que a iniciativa para desencadear o processo passe a ser do Estado, através da sua estrutura de gestão dos recursos humanos, assumindo, deste modo, a responsabilidade na linha da frente de garante da legalidade e de regularidade da situação laboral dos seus colaboradores, sem que estes se vejam obrigados de forma proativa a intervir para regularizar sua situação, facto que, em regra, não lhes pode razoavelmente ser imputado. Esta mudança parte do reconhecimento da função ativa do Estado na procura e manutenção da legalidade, sem dependência da ação dos colaboradores, o que facilita a operacionalização do processo e reduz riscos de erros e omissões.
O governante argumentou que a iniciativa visa simplificar e tornar mais eficiente o processo de regularização. As duas alterações irão contribuir para uma maior eficiência do programa, uma vez que, explica o ministro, elimina etapas que não são consideradas indispensáveis, focando no que é essencial. A prova inequívoca da qualidade de trabalhador da administração pública, a função exercida, a data de início da função e a remuneração oferida. Aprovadas as alterações à lei, o Governo irá publicar a lista de todos os precários da administração pública, direta e indireta, num prazo de 7 dias úteis. O Governo disponibiliza-se ainda a prestar apoio técnico necessário às autarquias locais para a regularização da precariedade dos seus colaboradores. O diploma foi aprovado, na generalidade, por unanimidade dos deputados presentes. A discussão na especialidade foi suspensa e irá ser retomada amanhã, a pedido da bancada parlamentar do PAICV, que alegou necessidade de analisar a fundo a nova formulação dos artigos em alteração. E esta quinta-feira realizou-se mais uma sessão solene da Assembleia Municipal enquadrada nas festividades do município do Paúl, em Santo Antão. Durante a sessão, os eleitos municipais reconheceram progressos alcançados nos últimos meses, sobretudo com a nova equipa camarária. No entanto, apontaram ainda diversos desafios que persistem, entre eles a melhoria das condições de habitabilidade, o combate ao desemprego e o desencravamento de várias localidades. Jornalista Arilísia Rodrigues. A sessão solene que assinala as comemorações do Dia do Município do Paúl teve lugar no auditório da Escola Secundária Januário Leite e arrancou com uma atuação musical do artista paulense Arimar. No seu discurso, o eleito municipal da UCIT, Jailson Brito, reconhece os ganhos alcançados no município nos últimos tempos, mas sublinha que ainda há um longo caminho a percorrer para colocar Paúl na verdadeira rota do desenvolvimento. Não são obras de grande envergadura, mas sim de grande importância para o nosso concelho. O sentimento não é de dever cumprido. Precisamos fazer muito mais e colocar Paúl na senda do desenvolvimento. E é urgente. Por seu lado, o líder da bancada do PAICV, Nilton Delgado, defende que o município continua a padecer de problemas graves, exigindo respostas mais eficazes por parte das autoridades. O município de Paúl continua padecendo de graves problemas que teimam em nos desassossegar. Os problemas da habitação continuam num nível bastante preocupante e colocam numa situação de indignidade uma boa franja da nossa população. A saga da imigração dos últimos anos tem trazido graves problemas ao país no geral e ao nosso município em particular, quais sejam perda da população jovem e ativa. Já o líder da bancada do MPD, Bartolomeu Cruz, destaca o trabalho realizado até agora e aponta alguns projetos que, nas suas palavras, são estruturantes para o desenvolvimento do município. O desencravamento das localidades de Ribeira de Penedo, Pedra das Moças, Fanjão de Janela, com uma grande potencialidade agrícola e turística. A implementação do projeto de reconversão das terras de sequeiro em regadio devem também merecer uma atenção do Governo, de forma a proporcionar aos agricultores de Fanjão das Pombas, Fanjão de Janela, Ribeiro de Penedo, Pedra das Moças, entre outros, disponibilidade de água para a rega com a revitalização dos projetos de bombagem já existentes nestas localidades. E para driblar um dos maiores problemas que afetam o concelho, o desemprego, a Presidente da Assembleia Municipal, Sandra Galina, deixa um apelo aos jovens. Para abraçarem as grandes potencialidades que o mundo digital alberga e onde o Governo tem vindo a fazer grandes e assertivas apostas de dotação de Cabo Verde de um ecossistema propício para que de cá consigamos exportar conhecimento e serviços digitais com empregos bem remunerados, serviços prestados de forma remota. Durante a sessão foram homenageadas algumas personalidades que contribuíram e continuam a contribuir para o desenvolvimento do município. E o primeiro-ministro, que está no Paúl para participar nas festividades daquele município, afirmou durante a sessão solene da Assembleia Municipal que é necessário apostar fortemente no turismo como forma de alavancar a economia local. Ulisses Correia e Silva fala de progressos visíveis naquele município, fruto da parceria entre Governo e Câmara Municipal. De novo, Arilísia Rodrigues.
O presidente da Câmara Municipal do Paúl reconhece as várias potencialidades económicas, agrícolas e turísticas do concelho. No entanto, alerta para a fragilidade da economia local, atribuída sobretudo à ausência de um tecido empresarial sólido capaz de estimular de forma efetiva o desenvolvimento económico. Paúl, um município repleto de potencialidades económicas, agrícolas, pecuárias e turísticas. Contudo, a nossa economia permanece frágil, em grande parte devido à ausência de um tecido empresarial local sólido que possa impulsionar de forma efetiva o seu desenvolvimento económico. Apesar disso, contamos com uma diversidade de recursos e oportunidades que, se devidamente aproveitados, poderão gerar riqueza e acelerar o processo de desenvolvimento socioeconómico, beneficiando diretamente a nossa população. Todavia, é inegável que ainda enfrentamos desafios significativos e persistentes. Adilson Fernandes defende que, enquanto autarquia, é imperativo trabalhar em articulação com o governo para criar condições que devolvam a esperança às famílias que enfrentam este cenário desafiador. Este compromisso deve contemplar a modernização da economia local, a promoção da coesão social e a melhoria contínua da qualidade de vida dos seus cidadãos. Persistem, infelizmente, situações de pobreza que afetam de forma desproporcional famílias chefiadas por mulheres e aquelas que dependem de atividades agrícolas. É imperativo agir dentro das competências da Câmara Municipal, em estreita colaboração com o Governo da República, para criar condições que devolvam esperança a essas famílias. E é neste sentido que o primeiro-ministro de Cabo Verde afirma que, para alavancar a economia local, é preciso apostar cada vez mais no turismo, um setor que, nas suas palavras, impulsiona todos os outros. O Conselho, com base agrícola, é muito forte, pecuária, mas devemos pôr cada vez mais da nossa atenção à questão do turismo. E esta ilha, em particular Santo Antão, tem um potencial muito grande a nível do desenvolvimento do turismo. Até porque, desenvolvendo o turismo, nós estamos a criar mercado para a agricultura, estamos a criar mercado para a pesca, estamos a criar mercado para a pecuária. Mais gente a consumir, mais gente vem de fora e a consumir aqui e a consumir com rendimento superior àquilo que é o nosso rendimento médio de cada cabo-verdiano. Foco também no turismo porque é importantíssimo e, para além de atividades que têm a ver com o desenvolvimento da agricultura, das pescas, da indústria de produção do grog, que é uma indústria também importante, indústria transformadora, através de quer de infraestruturas, quer de políticas de incentivos que existem e que devem ser cada vez mais desenvolvidos. Jornal da Noite da RCV, são já 19h23. A ADECO quer ter uma relação mais próxima com os municípios, contudo tem faltado a reciprocidade desejada neste processo. Quem o diz é o presidente da Associação Nacional de Defesa do Consumidor, à margem do encerramento do fórum, fortalecendo a defesa do consumidor num mercado em transformação, ocorrido entre ontem e hoje na praia sob o lema "Um consumidor mais protegido é um cidadão mais seguro". A jornalista Gisela Barros. A conferência contou com uma vasta contribuição de especialistas da comunidade de países de língua portuguesa. Brasil e Portugal são duas realidades onde há consolidação e robustez na defesa do consumidor. Por isso, do evento sai um conjunto de recomendações que darão corpo à carta da conferência a ser remetida às autoridades. Nelson Faria destaca a aproximação às empresas, demonstrando-as que salvaguardar as boas práticas de consumo é defender o próprio negócio. A ADECO pretende igualmente levar avante propostas de leis importantes nessa causa, como o livro de reclamações em formato digital. A primeira vertente é garantir que temos base legal de defesa. Segundo, é garantir que estas leis e esta informação é apropriada. Portanto, aqui também entra a ADECO no papel de sensibilização e de informação com mais afinco e mais proximidade, além de fazê-lo em todos os canais, conforme temos feito, depois não aproximar apenas dos consumidores, aproximar também de empresas e organizações que prestam serviços e vendem bens aos consumidores. Também sensibilizá-los para esta causa, de modo a que verem que defender o consumidor é defender o próprio negócio, é defender a própria organização. Da mesma forma, vamos absorver algum deste conhecimento para incorporar nas propostas que nós pretendemos ver previstas nas leis nacionais, nomeadamente na Lei de Defesa do Consumidor atualizada e no novo livro de reclamações também atualizado. A ADECO pretende ainda estabelecer uma relação mais estreita com os municípios, até porque é o poder mais próximo dos consumidores. Todavia, Nelson Faria confessa que não tem havido
a reciprocidade desejada. Dos municípios, nós queremos ter mais feedback. Até hoje nós podemos dizer que temos 3 parceiras municipais com afinco, nomeadamente a Câmara Municipal do Sal, de Boa Vista e de Porto Novo. Dos outros municípios nós queremos aproximar e queremos aproximar também da Associação Nacional de Municípios. A ADEC já enviou um conjunto de ofícios à Associação Nacional de Municípios propondo esta parceria. Como dissemos aqui, o poder mais próximo dos cidadãos, dos consumidores, são os municípios e têm responsabilidades legais, quer na Lei de Defesa do Consumidor 1998, quer também no novo Estatuto dos Municípios. Nós dizemos que tem faltado abertura dos municípios, essencialmente isso. Vamos continuar a fazer esse trabalho de aproximação, esse trabalho de tentativa de contacto. Nelson Faria, presidente da ADEC, sugere ainda a integração dos conteúdos do direito de defesa do consumidor nos currículos das instituições de ensino superior em Cabo Verde, de modo a aumentar o leque de juristas e consumidores com conhecimento académico e, como consequência, ações práticas mais incisivas na defesa do consumidor. Uma última notícia neste Jornal da Noite. Assinala-se hoje o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Em Cabo Verde, o ato central aconteceu em Santa Cruz, no interior de Santiago, e foi presidido pela secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. É uma reportagem da Zuleika Semedo. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil em Cabo Verde foi celebrado sob o lema "Os avanços são claros, mas ainda há muito por fazer. Vamos acelerar os esforços." A secretária de Estado, Lídia Lima, que presidiu o evento, destacou o compromisso do Executivo com políticas públicas inclusivas nas áreas da educação, trabalho, habitação e proteção social. Estamos a trabalhar de uma forma transversal com as medidas direcionadas às famílias que vivem numa situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente as famílias que estão no desemprego, portanto, empoderando essas famílias com os vários programas do governo que estão sendo implementados pelo Ministério, nomeadamente para a inclusão produtiva, do rendimento social de inclusão, com a pensão social, programas que também favorecem a frequência das crianças no ensino secundário, no ensino pré-escolar, nas creches. Portanto, são programas sociais que têm tido algum impacto bastante positivo no seio das famílias. Santiago Norte é uma das regiões onde há fortes incidências do trabalho infantil. Neste sentido, Lídia Lima apelou às famílias para que aproveitem os apoios do governo, defendendo o acesso gratuito à educação básica e secundária e mais sensibilização como caminhos para erradicar o trabalho infantil. As famílias têm sim algumas dificuldades, principalmente nos concelhos mais rurais, que têm um certo problema a nível da pobreza, e para essas famílias nós estamos a implementar esses programas que eu já referi, visando sempre o seu empoderamento, a sua também conscientização de que devem continuar a se esforçar para que os seus filhos consigam aceder a todas as oportunidades que o governo de Cabo Verde, que o Estado de Cabo Verde tem vindo a proporcionar às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A pobreza não significa que as famílias devem continuar sempre numa situação difícil. É preciso também desenvolvermos essas campanhas de sensibilização para fazer com que as famílias entendam que os seus filhos podem crescer de uma forma saudável, livres do trabalho infantil, dos trabalhos perigosos, e conseguirem aproveitar as oportunidades de educação, de formação. A presidente do ICA, Zaida Freitas, por sua vez, alertou para a necessidade de mudar mentalidades, reconhecendo que fatores culturais ainda incentivam o trabalho infantil, sobretudo na agricultura. Há um conjunto aqui de atividades associadas à prática da agricultura que nos traz esta preocupação. Então nós entendemos que, e é isto este segundo plano vai trazer, portanto, da importância de nós fazermos fortes ações ao nível da sensibilização das comunidades. É por isso é que hoje, a nível nacional, todas as delegações do ICA estão no terreno a fazer ações de sensibilização para a prevenção do trabalho infantil. E este plano também é muito importante porque traz aqui a dimensão da importância de uma atuação coordenada multissetorial. E na Ilha do Sal, o Dia Mundial para a Erradicação do Trabalho Infantil foi assinalado pela delegação do ICA com uma ação de sensibilização junto dos condutores e comunidade da localidade da Palmeira. Uma forma de chamar a atenção dos condutores, operadores turísticos e utentes das lojas sobre os riscos das crianças pedirem nas ruas. A reportagem é do Valdemar Almeida.
Durante toda a manhã, responsáveis do ICA, agentes da Polícia Municipal e Nacional, Inspeção-Geral do Trabalho, Transportes Rodoviários e a Direção da Ação Social da Câmara Municipal percorreram as lojas, restaurantes e pontos turísticos, para além de contactos junto dos condutores, com o único propósito de os alertar para os riscos associados à mendigagem e o fenómeno das crianças pedirem nas ruas. A delegada do ICA no Sal, Keila Soares, considera que a situação do trabalho infantil na ilha não se compara a outros pontos do globo, mas que podem sim ser encontradas algumas situações de risco. Nomeadamente a questão de dar na rua, assim, de mendigagem, porque não tem uma ilha turística e as ruas têm um forte estímulo para crianças estar a pedir na rua. Então nós vemos lá associar vários riscos, inclusive questão de exploração ao trabalho infantil. Daí que nossa intenção é trazer essa ação para sempre sensibilizar toda a comunidade e para reforçar também a importância do cuidado da parte da família, mas também da parte da comunidade e todos os serviços que não têm responsabilidade na matéria da proteção. Esta ação, salienta Keila Soares, foca na prevenção para evitar que a situação se alastre e venha afetar as crianças. No Sal, sublinhou ainda, existem algumas comunidades que geram algumas preocupações e Palmeira é uma delas. A zona não quis concentrar na Palmeira porque ele é uma comunidade que tenta desencadear seu desenvolvimento turístico e também de várias outras indústrias, então ele tenta crescer. E é daí mais crianças e mais estímulo na rua. E não é essa questão liraíca, trazer algumas estruturas no sentido de combater e prevenir. Mas não tem centro de dia ali na Palmeira que não abriu recentemente, justamente para constituir uma resposta, né, às situações de menino na rua. Então não tenho que manter sempre a trabalhar na prevenção, daí a importância dessa ação de sensibilização. Ação de sensibilização neste Dia Mundial para a Erradicação do Trabalho Infantil. Já estamos a recordar os títulos da atualidade. São Filipe registra cerca de 30 casos de Covid-19 este ano. Delegacia de Saúde Local em alerta um aumento que, segundo a delegada Lady Spínola, poderá ser devido à movimentação durante as festas municipais. 15 mil contos é o valor que Cabo Verde precisa anualmente para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas, mas a cogestão das reservas naturais por ONGs ambientais pode ter um potencial de 1.000 contos em receitas. Dados avançados no Fórum Mobilização de Recursos para a recuperação de ecossistemas que aconteceu hoje na praia. O Ministro do Turismo e Transportes disse hoje no Parlamento que 2 anos após a concessão dos aeroportos do país à empresa Cabo Verde Airports, o Governo não tem dúvidas do impacto positivo da decisão na modernização e desenvolvimento aeroportuário. O município do Paúl está em festa. O Primeiro-Ministro, ao presidir a sessão solene, avançou que é necessário apostar fortemente no turismo como forma de alavancar a economia local. O presidente da ADECO afirma que a Associação para a Defesa do Consumidor quer ter uma relação mais próxima com os municípios, contudo tem faltado a reciprocidade desejada neste processo. Hoje é Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, ao presidir o ato central das atividades, reforçou o compromisso do Executivo com políticas públicas inclusivas nas áreas da educação, trabalho, habitação e proteção social. O presidente do ICA alerta, por sua vez, para a necessidade de se mudar mentalidades, reconhecendo que fatores culturais ainda incentivam o trabalho infantil. 19h33, termina este Jornal da Noite para hoje, 12 de maio. Estarei aqui amanhã às 15 e depois no Jornal da Noite às 19h. Uma ótima noite a todos, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da